diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Se todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Quero apresentar os visitantes nessa noite. Érica, quem é a Érica? Érica, a irmã aqui. E o Pedro Henrique, é o irmão ali. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Essa igreja recebe vocês de braços abertos. Que o Senhor possa falar com a vida de vocês e volte sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero chamar as crianças. Vamos estender as mãos, amada igreja. Oh Deus, eu apresento diante de Ti agora, Senhor, a cada uma das nossas crianças. Senhor, cada um deles também é uma bênção, também é uma semente, também é alguém chamado pelo Senhor. Pai amado, abençoa eles, Senhor, lá na escolinha, lá na classinha, no cultinho. Abençoa a professora, abençoa a aula que foi preparada e que a sua palavra possa entrar dentro dos seus corações e permanecerem, Senhor. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Está feliz nessa noite? Como é bom estarmos na casa de Deus. Como é bom estarmos reunidos e cultuando a Deus. Como é bom a gente poder declarar, né, com a nossa alma, né, nós viemos aqui nos derramar na sua presença, Jesus. Nós viemos aqui para diminuir, para que a graça de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa noite, que você nessa noite possa sair daqui, não da maneira que entrou, mas que você possa sair daqui nessa noite, cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, querido? E eu cheguei ali e brinquei com alguns irmãos aqui, e eu perguntei para eles, vamos ver se vocês conhecem Bíblia. O Fabiano e o Ricardo não vale, tá? Porque eu ensinei para eles, né? Mas vamos ver se vocês conhecem Bíblia. Hoje eu queria ministrar num texto onde diz assim, ainda que. Aonde está esse texto? Ainda que. Hã? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Abacuque, capítulo 3. Abra lá comigo. Livro de Abacuque, capítulo de número 3. Amém? Todos encontraram? Abacuque. Aí Miqueias, Naum, Abacuque. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Encontraram? Todos acharam? Amém? A palavra diz assim, Abacuque 3, 17. Ainda que. Vamos orar? Pai, nessa noite, mais uma vez, nós queremos te louvar. Mais uma vez, nós queremos te agradecer. Mais uma vez, nós queremos exaltar o seu nome nesse lugar, ó Pai. Queremos, ó Deus, entender a sua palavra. Queremos, ó Deus, fazer com que a sua palavra possa, ó Deus, nos mostrar a direção, que a sua palavra possa, ó Deus, nos trazer
força, ânimo, vontade de prosseguir, Senhor, em busca daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Que nessa noite, Deus, nós possamos, ó Pai, através dessa palavra, nos encher de esperança, nos encher de confiança, nos encher, ó Deus, da Tua presença, para enfrentarmos tudo aquilo, Senhor, que está diante de nós e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque assim a Sua palavra nos ensina. Seja com cada um de nós, com cada família aqui representada, derrame da Tua graça, do Teu poder, do Teu Santo Espírito, sobre a vida daqueles que, por algum motivo, não puderam estar juntamente conosco nessa noite, Pai. Mas o Senhor conhece os corações, o Senhor sonda os corações. Então, nessa noite também, Pai, derrama a graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava meditando nesse texto hoje, no decorrer do dia, e eu me fiz uma pergunta. E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite. Você já desistiu de um sonho? Você já deixou o cansaço vencer você, porque o sonho está demorando de se concretizar? Quando você pega a vida de Abacuque, quando você pega a história de Abacuque, você vai ver que nesse capítulo, Abacuque ele estava vivendo um tempo muito difícil. Abacuque ele estava, vivendo num período de decadência, não só espiritual, mas também moral do povo de Deus. E Abacuque ele ainda tinha uma responsabilidade, Abacuque ainda tinha a responsabilidade, a tarefa de dizer para o povo: olha, os babilônios estão vindo aí, e nós vamos todos ser levados cativos. Mas Abacuque em nenhum momento ele entrou em desespero. Abacuque em nenhum momento ele entrou, em preocupação. Abacuque, mesmo vivendo em tempos difíceis, Abacuque mesmo passando por um período de grande dificuldade, Abacuque mesmo vendo o povo de Deus andando por caminhos errados, ele tinha uma esperança. E a esperança que Abacuque tinha era que o Senhor, mesmo diante de toda aquela dificuldade, diante de toda aquela imoralidade, diante de toda aquela corrupção, o Senhor tinha algo para fazer na vida daquele povo. E Abacuque, então, ele nos ensina muito. Porque muitas das vezes nós olhamos para as nossas situações, muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, muitas das vezes nós olhamos para tudo aquilo que está à nossa volta, e nós deixamos de sonhar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de vencer. Bate em nossas vidas um desânimo, uma desolação tremenda. Mas Abacuque nos ensina muito com essa palavra. Hoje é um culto a qual nós chamamos culto da vitória. E a nossa vitória não está nas coisas, as nossas vitórias não estão naquilo que nós achamos que é bom para nós. A minha e a tua vitória está em Deus, em Cristo Jesus. Amém, querido? E olhando para esse texto, então, eu aprendo algumas lições. Porque muitas das vezes nós deixamos de sonhar. Muitas das vezes nós deixamos de caminhar. Muitas das vezes nós ficamos parados, porque nós olhamos para a situação e achamos que a situação ela não vai ser revertida, ela não vai ser mudada, ela não vai ser diferenciada. Eu quero dizer para você que nós servimos um Deus de todo poder, de toda autoridade, e nas mãos desse Deus está no controle da sua e da minha vida. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos prosperar, nós precisamos caminhar, nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Eu não sei quais têm sido os dias
que você tem vivenciado e que tipo de dificuldade você tem vivenciado nesses dias. Mas a pergunta que eu faço para você é: não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Porque quando nós paramos de sonhar, nós paramos de sonhar os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus é para mim e para você, querido. Talvez você ainda não prestou atenção nisso, mas tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos, tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus. E Deus diz assim: chegou o tempo certo de o sonho que eu coloquei no coração da minha filha e do meu filho se realizar. Porque eles prosperaram, eles continuaram caminhando. E Abacuque então nos ensina muito. Mas se você deixou de sonhar, hoje é noite de você voltar a acreditar de novo no seu sonho. Se você deixou de caminhar, hoje é noite de você dizer assim para Deus: Senhor, me perdoas, eu quero voltar a caminhar. Se você deixou de confiar, hoje é noite de você dizer: Senhor, eu quero voltar a confiar novamente em Ti. Se você entrou em desespero, hoje é noite de você dizer para o Senhor: eu troco toda a minha angústia, todo o meu desespero, pela Tua bendita presença sobre a minha vida. E Abacuque então ele continua dizendo: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteradamente. Alteradamente. Quero dizer para você nessa noite algumas coisas que esse texto me trouxe ao coração. Primeira lição que eu tiro desse texto, versículo 17, a parte A diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Abacuque, quando ele olhou para aquela situação, Abacuque ele não conseguia ver frutos. Abacuque ele não conseguia ver o fruto produzindo, ele não conseguia ver as árvores produzindo o fruto. E muitas das vezes na nossa vida nós deixamos de sonhar, nós deixamos de caminhar, nós deixamos de andar na presença de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar alguns frutos da nossa própria vida. Muitas das vezes, talvez você não pensou assim ainda, mas só eu pensei assim. E pelas misericórdias de Deus, e pela graça de Deus, e pelo cuidado de Deus, Deus me ensinou que não é da maneira que eu penso, não é da maneira que eu vejo, mas sim da maneira que Ele pensa e da maneira que Ele quer trabalhar sobre a minha vida. Muitas das vezes você olha para a sua vida e você fala: cadê o fruto? Cadê o fruto daquilo que eu tenho buscado? Gente, eu tenho buscado, eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho se colocado na presença de Deus, mas nada acontece na minha vida. Nada se manifesta na minha vida, eu não consigo enxergar nada na minha vida. Tudo que eu faço não prospera, tudo que eu começo a fazer não dá continuidade, tudo aquilo que eu quero, sabe, de bem, eu não consigo fazer. Então, já faz muito tempo que eu tenho tentado, já faz muito tempo que eu tenho investido, já faz muito tempo que eu tenho buscado, e eu não tenho conseguido enxergar fruto nenhum, então eu vou parar. É isso que o inimigo quer que você pense. É isso que o inimigo quer que você pense, em dizer, e ele diz para você, muitas das vezes: olha, não adianta continuar.
Não adianta, você está vendo, você tem orado a Deus, você tem andado na presença de Deus, mas a sua família ainda está longe de Deus. Olha, você tem, lutado, você tem buscado na presença de Deus, você tem confiado em Deus, mas veja, aquela porta de emprego que tanto você quer, ela não se abre. Muitas das vezes ele nos leva a pensar dessa maneira. Porque nós falamos, Senhor, nós somos filho, nós lemos a sua palavra, nós cultuamos o seu nome, nós participamos do culto, nós falamos do teu amor, mas por que que as coisas não acontecem na minha vida? Cadê o fruto? Cadê, aquilo que vai me incentivar a andar mais, a buscar mais da sua presença? Eu não consigo ver. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, querido, e nós encontramos isso. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não esteja vendo o fruto, continue plantando, porque no tempo certo Deus vai fazer você colher um fruto enorme e algo precioso na sua vida. Muitas das vezes nós desistimos da presença de Deus, porque nós não enxergamos o fruto. Qual fruto você tem buscado? Qual fruto você quer colher? Qual fruto você quer, provar de Deus? Olha, eu queria que a minha família toda se rendesse aos pés do Senhor. E já faz tempo que eu tenho buscado isso e nada acontece. Continue plantando a semente do Espírito Santo de Deus no seio da tua família. E no momento certo, essa árvore vai produzir o fruto que você tem buscado. Olha, eu quero, que eu possa ser mais útil no ministério, que eu queria ser mais perto, eu queria fazer mais coisas na igreja, mas as pessoas não veem em mim esse fruto. Continue plantando sementes boas. Continue plantando, sementes que no tempo certo, no tempo de Deus, essa semente vai germinar e pessoas vão ver o fruto do Espírito Santo na sua vida. Abacuque, ele não conseguia enxergar o fruto. Abacuque, ele não conseguia ver aquele povo se alinhando, ele não conseguia ver aquele povo, se rendendo ao Senhor. Ele só olhava para aquele povo e via aquele povo fazendo coisa errada, aquele povo indo por um caminho que os afastava de Deus, mas em nenhum momento ele deixou de plantar a palavra de esperança no coração daquele povo. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim, cadê o fruto? Cadê o resultado do meu esforço? O resultado do seu esforço, querido, está na sua vinda nesse lugar e de se render na presença de Deus. Esse é o resultado do seu esforço. Ainda que as pessoas não vejam em mim, ainda que a minha família ainda não confie em mim, ainda que as pessoas não vejam em mim algo que já foi transformado, mesmo assim, eu continuarei feliz, e mesmo assim continuarei plantando a semente. Será que nós temos plantado boas sementes? Será que nós temos plantado, sementes que vai produzir bons frutos? Muitas das vezes nós queremos ver só o fruto, e esquecemos de selecionar também a semente. Nós temos que sempre caminhar, sempre plantar, sempre estar na presença de Deus. Para quê? Para que as coisas aconteçam da maneira que Ele quer. O significado de você não ver o fruto, querido, o fato de você não ver o fruto, o fato de você não colher o fruto, não pode te impedir de plantar uma semente. Não pode te impedir de plantar aquilo que Deus quer que você faça. Abacuque olhava para aquela situação, ele dizia, Senhor, não vejo fruto nenhum nesse povo.
Não vejo resultado nenhum nesse povo. Não vejo melhora nenhuma nesse povo. Mas mesmo assim, eu continuarei plantando a sua semente. Não se preocupe se você não está colhendo fruto ainda. A palavra diz que um planta, o outro vem, cultiva, né? Ele rega, ele cuida, e o outro vem e colhe o fruto. Hoje, talvez pessoas que plantaram na minha vida lá no passado, têm visto o fruto. E eu já plantei muita semente, que ainda não viu o fruto. Mas não é por isso que eu vou deixar de continuar a plantar, a cultivar, a falar do amor de Deus. Não desista, não pare de sonhar porque você não está vendo o fruto. Continue plantando. Porque no tempo certo, querido, no tempo de Deus, a árvore que você plantou vai frutificar e vai ser um fruto de um sabor tremendo. Vai ser um sabor, sabe, que vai te trazer alegria no coração. Por que as pessoas param de sonhar? Por que as pessoas ficam desiludidas da vida? Por que as pessoas param de confiar? Porque muitas das vezes ela acha que já recebeu a semente e o fruto tem que ser imediato. Não é assim. Não é assim. Nós temos que estar ligados com Deus e plantando coisas boas, para que um dia nós ou outros possam colher esse fruto. Você tem plantado? Agora a pergunta é: o que você tem plantado? Você tem plantado amor na sua casa? Você tem plantado diálogo no seu casamento? Você tem plantado honestidade no seu trabalho? Você tem plantado compromisso com Deus no seu ministério? Tem. Então, se você tem feito isso, não se preocupe. No tempo certo, o fruto vai vingar. E a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Amém, querido? Primeira lição que eu aprendo: o fato de não colher o fruto não pode me impedir de continuar plantando. Eu tenho que continuar plantando. Segunda lição, a parte B do versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Segunda lição: mesmo que o tempo passou, nada pode te impedir de continuar sonhando, ou de continuar esperando. Abacuque aqui, ele se dirige como um pastor, esperando as suas ovelhas, voltando para o aprisco. Abacuque aqui, ele dá a entender como se fosse uma pessoa esperando o gado que não vai chegar no curral. Sabe por que muitas das vezes nós paramos de sonhar e de buscar? Porque demora. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar. Por quê? Porque demora. E muitas das vezes nós falamos: por que demora tanto na minha vida? Por que as coisas não acontecem de uma maneira rápida na minha vida? Nós temos que aprender, querido. Nós temos que aprender todos os dias da nossa vida, que não é na nossa vontade, não é no nosso tempo, mas é na vontade e no tempo de Deus. Um pastor de ovelhas, ele fica ali a todo tempo, observando e vendo as suas ovelhas. O texto diz também de gado. Mesmo que não haja gado nos currais,
mesmo que não haja, eu vou ficar esperando. O tempo de espera da sua vida está demorando muito? Aquele sonho que você tanto deseja que aconteça na sua vida está demorando muito? Tá não. Quero dizer para você que não está não. Eu demorei a aprender isso. Mas pelas misericórdias de Deus, hoje eu tenho entendido que Deus nunca tarda, Deus nunca falha, Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo, no momento certo e na hora certinha. O seu sonho não está demorando. O seu sonho está dentro do cronograma de Deus. A sua bênção não está atrasada. Ela está no cronograma de Deus. Deus sabe a hora certa de abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida as bênçãos que você tem buscado. Mas para isso você precisa esperar. Por mais que o tempo demore, querido, nós temos que confiar em Deus. Por mais que as coisas demorem a acontecer na nossa vida, nós precisamos estar confiantes em Deus. Deus cuida da minha, Deus cuida da sua vida. Deus sabe das promessas que Ele tem sobre mim e Ele sabe das promessas que Ele tem sobre você. Deus sabe e conhece os sonhos que Ele tem para mim e os sonhos que Ele tem para você. E no tempo certo Deus vai realizar o seu sonho como Ele tem realizado os meus. Nós precisamos esperar. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. E Ele fez o quê? Se inclinou e ouviu as minhas orações. Espere com paciência no Senhor, espere, sabe, com temor no Senhor, espere confiante no Senhor, mesmo que as pessoas digam para você: olha, não tem mais jeito, olha, isso não vai acontecer, isso não vai se concretizar sobre a sua vida, isso não vai, sabe, se realizar sobre a sua vida. Espere, mesmo que as pessoas digam que não vai acontecer, espere, porque quem tem a última palavra sobre a sua vida é Deus. É Deus, não é homem. E quantas pessoas estão desistindo, quantas pessoas estão deixando de sonhar, quantas pessoas estão deixando de investir no reino de Deus, porque alguém disse para ela assim: o seu sonho não vai se realizar. A vontade de Deus sobre a sua vida não vai acontecer. Meu irmão, nós temos que esperar no Senhor e confiar no Senhor. O salmista diz também: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você tem esperado no Senhor? Nossa, mas está demorando tanto. O Senhor não sabe há quanto tempo eu tenho orado, o Senhor não sabe há quanto tempo eu tenho, sabe, esperado por isso. Você esperou e vai continuar esperando, querido. Porque eu sei que nesse lugar tem homens e mulheres tementes a Deus e confiam em Deus. O seu sonho não está demorando. A sua bênção não está atrasada. Ela está no tempo certo de Deus. Espere no Senhor. Abacuque esperava em Deus. Senhor, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, mesmo que o gado não volte para o curral, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu vou confiar nesse Deus. Eu vou caminhar juntamente com esse Deus. Nós precisamos aprender. Nós precisamos ficar olhando, né? Nós temos que deixar de olhar somente para os resultados e começarmos a olhar mais para Deus. Nós temos que parar de olhar para as dificuldades e olhar mais para Deus. Nós temos que parar de olhar para as nossas vontades, para os nossos desejos e começar a olhar mais para a vontade e os desejos de Deus sobre as nossas vidas. Você tem esperado com paciência no Senhor? Nossa, mas o Senhor não sabe quanto é difícil esperar. Eu sei. Hoje eu esperei o Milton, vim de carona. Hoje é difícil ficar esperando. Esses dias tive que esperar o ônibus. É difícil esperar o ônibus. Tive que esperar na fila do banco. É difícil esperar na fila do banco.
Tive que esperar, sabe? A fila do mercado, é difícil esperar na fila do mercado. Mas não importa. Não importa. Não importa o tempo que vai demorar. Eu sei que a promessa que Ele fez sobre a minha vida, ela vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, querido. E se Ele fez promessa sobre a sua vida, no tempo determinado por Ele, a sua promessa vai se concretizar. Basta você confiar. Amém, querido? Segunda lição, mesmo que o tempo passou, nada pode te impedir, né, de esperar no Senhor. Espere no Senhor. Ah, mas já passou o tempo. Não. O tempo de Deus ainda não passou sobre a sua vida. Talvez passou o tempo do homem, mas o tempo de Deus ainda não passou sobre a sua vida. Terceira lição. Versículo 18 diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O fato, muitas das vezes de nós, não ver o fruto. O fato de muitas vezes nós não ver que as coisas aconteçam rapidamente nas nossas vidas, não pode tirar a nossa alegria. O fato de nós ter chorado não pode impedir de se alegrarmos na presença de Deus. Pessoas muitas das vezes não vê o fruto. As pessoas muitas das vezes, por estar demorando, choram e choram muito. E você olha para as pessoas e você vê no coração dessas pessoas tristeza. Você vê no coração dessas pessoas amargura. Você vê no coração dessas pessoas desânimo. Você vê no coração dessas pessoas algo que nos entristece muito. Mas eu quero dizer para você que sobre a minha e a sua vida tem uma palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã sobre mim e sobre você. E muitas das vezes nós não conseguimos se alegrar. Muitas das vezes nós não conseguimos se alegrar com aquilo que está acontecendo diante de nós. Gente, pare para pensar. Era difícil para Abacuque, não era? Olha a situação que ele estava vivendo. Imoralidade, corrupção. O povo se distanciando da presença de Deus. O povo sendo levado cativo. Mas mesmo assim, ele confiou. Mesmo assim, ele esperou com alegria no coração. Por que nós só nos alegramos quando a situação é favorável a nós? Por que nós não ficamos alegres quando a situação é difícil? Você já viu a pessoa alegre numa situação difícil? Não. Mas Abacuque está nos ensinando que mesmo diante das dificuldades que nós estamos vivendo, nós temos que se alegrar. Nós temos que exaltar o nome de Deus nas nossas vidas. A palavra diz assim: se alegre com os que se alegram, e chora com os que choram. Mesmo nós olhando para as dificuldades, mesmo nós olhando para as lutas que estão diante de nós, mesmo nós chorando, nós podemos ter a certeza que é um Deus, que é um Senhor chamado Jesus, secando as nossas lágrimas. Não tem dificuldade, não tem luta, não tem tristeza que adiante de Deus não salta de alegria.
Mas Ele precisa encontrar em nós corações dispostos a se alegrar. Diante de um problema, assim como eu disse, Abacuque profetizava alegria, querido. Diante de uma luta ferrenha, diante de um povo, sabe, de coração duro, Abacuque profetizava alegria. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite? Lá na sua casa pode estar vendo choro, mas amanhã vai ver alegria. Lá no seu trabalho está vendo tristeza, mas vai ver alegria. Lá, sabe, lá no ambiente familiar está tendo muita dificuldade, muita tristeza, mas amanhã vai ver alegria. Alegria. Mas para isso você precisa sair daqui se alegrando nas coisas de Deus. Sair daqui se alegrando naquilo que Deus tem para a sua vida. Se contente com as coisas de Deus, se alegre nas coisas de Deus, se contenta com aquilo que está diante de ti, porque pode ser uma dificuldade e através dessa dificuldade você se aproxima mais de Deus, querido. Você tem se alegrado nas coisas de Deus? Você tem se alegrado com aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida? Mas é tão pouco. Não é pouco, querido. Não é. Não é pouco. Ah, mas eu tenho passado por muitas dificuldades, eu tenho passado por enfermidades, eu tenho passado por grandes lutas, e não é fácil se alegrar. Eu sei que não é, querido. Eu sei que não é. Eu sou humano, eu sou igual a todo mundo. Passo por lutas e dificuldades, igual a todo mundo. Eu sei que não é fácil se alegrar. Mas nós precisamos. Porque quando nós nos alegramos, quando nós nos colocamos na presença de Deus alegre, tudo aquilo que nos traz tristeza bate em retirada. Tudo aquilo que nos traz um desconforto dá lugar para o poder de Deus sobre as nossas vidas. Se alegre nas coisas de Deus. Abacuque está dizendo, né? Algo tremendo. Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto o Deus da minha salvação. As pessoas olham para você e dizem, você está louco, você está maluco. As coisas estão acontecendo e você dando risada, você se alegrando, você festejando. Eu sei que o meu Redentor vive e vive eternamente. Eu sei que o meu Redentor está cuidando de mim. Eu sei que esse momento é um momento que tem até causado tristeza, mas eu sei que o choro pode durar uma noite. Mas a minha alegria, ela vem pela manhã. Eu exalto esse Deus, eu me coloco à disposição desse Deus, eu confio nesse Deus. Eu sei que nesse Deus a minha alegria vai ser completa. Se alegre no Senhor, querido. Ou dificuldade difícil de vencer, se alegre no Senhor, porque eu sei que quanto maior é a minha luta, maior vai ser a minha vitória. Ai, mas que enfermidade difícil de passar. Eu sei, é nessa enfermidade que a glória de Deus vai se manifestar. Se alegre, se alegre. Mesmo que você não veja, se alegre. Amém, querido? Terceira lição, o fato de você ter chorado não te impede de se alegrar. Se alegre nas coisas de Deus. Se alegre na presença de Deus. Se alegre naquele que tem toda a possibilidade de enxugar as suas lágrimas. Quarta lição. Versículo 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Mesmo que você não veja o fruto, mesmo que você não esteja conseguindo esperar, mesmo que você não esteja conseguindo se alegrar, mesmo que você, tenha deixado de sonhar, isso não pode nos impedir de crer. De crer. Versículo 19 diz: o Senhor
Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da corça. Me faz andar alteramente. Querido, quando você olha para esse texto, quando você olha para a vida de Abacuque, quando você olha para essa história, você vai ver que não havia fortaleza que pudesse impedir o exército babilônico de tomar aquela cidade, de levar aquele povo cativo. Não existia fortaleza que poderia segurar aquele povo, aquele exército. Não havia, condições naquele lugar para trazer segurança para aquele povo. Abacuque mesmo não vendo fruto, Abacuque mesmo vendo que o povo estava andando por caminhos errados, Abacuque mesmo vendo que a espera era muito grande, Abacuque mesmo vendo que a tristeza estava tomando conta daquele lugar, ele disse: a minha fortaleza é o Senhor. Você quer vencer na sua vida? Você quer conquistar os seus sonhos? Você quer ver, as coisas acontecendo na sua vida? Se fortaleça em Deus. Se fortaleça nas coisas do alto. Mesmo não vendo fruto, mesmo não tendo tempo para esperar, mesmo preocupado com uma espera, mesmo sem alegria, mesmo sem essas coisas no seu coração, isso não pode impedir você de crer, de enxergar, de ver as coisas de Deus acontecendo sobre a sua vida. Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. Quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de confiar, quando nós deixamos de acreditar, então, tudo aquilo que o inimigo tentou fazer na nossa vida, ele conseguiu. Ele conseguiu. O texto diz da corça. A corça, ele é um animal silvestre. E a corça, ela quando começa a correr, ela nos ensina que nós precisamos fazer assim como ela faz. E Abacuque usa a figura da corça aqui. Abacuque ele usa para nos mostrar. A corça, quando ela corre e ela dá salto. Então ela dá um passo e pula, dá mais um passo e pula, dá mais um passo e pula. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando nós cremos, mesmo que nós não estamos vendo, nós vamos ter a certeza que vai acontecer sobre a nossa vida. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer. Porque a palavra de Deus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Nós temos, querido, que andar como a corça, nós temos que correr como a corça, dando saltos. Para quê? Para ver o que vai acontecer? Não. Para mostrar para quem está atrás de nós que eles não têm nenhuma chance, nenhuma oportunidade de nos alcançar, de nos segurar, de nos proibir de irmos adiante. Será que nós temos corrido? Será que nós temos feito assim como a corça? Pulando e olhando para o horizonte? Ou nós temos pensado em fugir, porque nós não conseguimos avançar? Será que alguns sonhos não foram deixados de sonhar porque
a gente começou a dar ouvido demais àquilo que não é de Deus? Será que alguns sonhos não deixaram de ser sonhados na nossa vida porque nós confiamos demais na força humana? Assim como a corça, o salmista diz assim para nós: eleva os olhos para os montes, da onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só consegue declarar isso quem dá passos altos, quem confia. Eu sei que nesse lugar há homens e mulheres que confiam no Senhor, e por isso pode ter a certeza que o Senhor do alto monte vai te enviar o socorro, aquilo que você espera. Mesmo que eu não veja fruto, mesmo que demore, mesmo que, ou ainda, não haja alegria, mesmo ainda que eu não veja, eu continuarei firme, andando com esse Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. Como você veio para esse lugar? Eu sempre termino fazendo essa pergunta: como você veio para esse lugar? O que realmente incentivou você a estar nesse lugar? O que realmente te motivou a estar nesse lugar? Quando eu estava meditando nesse texto, eu falei: Senhor, por que muitas das vezes eu deixei de sonhar? Por que muitas das vezes eu deixei de pregar? Ou você pensa que eu nunca falei não? Já falei não algumas vezes. Já disse para algumas pessoas: não, hoje eu não vou pregar. Por quê? Porque eu não tenho visto resultado naquilo que eu tenho feito. Porque muitas das vezes eu fiquei triste, Senhor, se a sua palavra pede para mim se alegrar. Porque muitas das vezes, Senhor, eu fui lá e fiz do meu jeito, se a sua palavra pede para mim esperar no Senhor. Por que muitas das vezes, Deus, eu deixei de sonhar porque eu não consegui enxergar, se a sua palavra diz que eu preciso somente crer? E foi isso que me motivou nessa noite a estar aqui. Foi isso que me trouxe uma alegria no coração de estar aqui. Mesmo que eu não veja fruto, mesmo que a espera for grande, mesmo que não haja alegria, mesmo que nos momentos de fraqueza eu não consiga me suportar, eu estarei na presença de Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. A minha e a sua vitória, querido, não está nas coisas dessa terra. A minha e a sua vitória não está nos bens que esse mundo nos oferece. A minha e a sua vitória é estarmos um dia na glória e ouvir de Deus assim: entre, bendito do meu Pai, fostes fiel, então serei fiel a ti. Entre. E a nossa morada eterna está garantida juntamente com Ele. Isso que é a motivação que nós temos que ter no nosso coração. Se você saiu da sua casa hoje, esperando ouvir uma palavra que te diz assim: olha, tudo aquilo que
que você almeja alcançar, você vai alcançar. Tudo aquilo que você deseja, a empresa que você quer, a firma que você deseja trabalhar, isso vai acontecer na sua vida. Mesmo que isso não aconteça, a palavra de Deus para você nessa noite: se alegre. Se alegre. Porque o que Deus tem reservado para você, o que Deus tem reservado para mim, é muito maior, querido. Muitas das vezes nós ficamos tristes porque nada acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós ficamos fracos porque nós não conseguimos encontrar, apoio. Muitas das vezes nós não conseguimos se alegrar. Muitas das vezes nós não conseguimos ver o resultado. Mas mesmo assim, Deus pede para mim e para você nessa noite: se alegre, porque o que eu tenho reservado para você, querido, é muito bom. Se alegre. Não viva triste. Não viva preocupado, não viva angustiado, não viva, dizendo nada dá certo na minha vida. Não, querido, não viva assim. Você nasceu, você é um projeto que é certo, que não é que vai dar certo, é que é certo. Por mais dificuldade que você tenha passando, você é um projeto de Deus, e no projeto de Deus não tem erro. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Abacuque, ele termina dizendo: todavia, eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que estar firmados. E se ele é a nossa fortaleza, tudo aquilo que se levanta diante de nós não tem poder para nos tocar. Tudo aquilo que se levanta diante de nós não tem poder para nos envergonhar. Deus é a sua, Deus é a minha fortaleza. E por isso nós temos que se alegrar no Senhor. Amém, querido? Foi abençoado nessa noite? Então se coloque de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E eu quero dizer, e antes de nós orarmos, não desista dos seus sonhos. Restaure os seus projetos perdidos. Tente novamente. Insista. Se Deus está contigo, em seus sonhos, nada te impede de continuar. Lembre-se, se você ainda não colheu, continue plantando, pois um dia colherá. Se passou muito tempo esperando, mas um pouco, a hora certa chegará. Se você chorou, Deus te consola. E poderá te alegrar. Se você não ver ainda, pode acreditar que os sonhos de Deus se manifestarão sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos ser gratos por essa noite. Mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer porque muitas das vezes nós ficamos preocupados, muitas das vezes nós ficamos angustiados, porque não conseguimos enxergar frutos nas nossas vidas e na vida daqueles que estão diante de nós. Muitas das vezes, Senhor, nós adiantamos o tempo do Senhor e por isso algumas coisas acontecem sobre as nossas vidas. Queremos também, ó Deus, te agradecer porque nessa noite, mais uma vez o Senhor nos ensinou que se nós chorarmos, ó Deus, há um Deus justo, fiel, um advogado que intercede por cada um de nós. E nós podemos sair daqui tendo a certeza que
O choro, ele pode durar uma noite, mas essa alegria, ela vem pela manhã. Obrigado por isso, Deus. Nós também queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos chama a atenção que nós não precisamos ver, mas crer somente para que o sobrenatural do Senhor aconteça sobre as nossas vidas. Ó Deus, nessa noite, assim como eu, chegou pessoas nesse lugar, ó Pai, preocupadas. Chegou pessoas nesse lugar, ó Deus, até mesmo sem esperança. Chegou pessoas nesse lugar, Senhor, dizendo que não vão mais sonhar, porque não adianta. Ó Deus, assim como o Senhor ministrou no coração, no meu coração nessa tarde, ministra também no coração do teu filho e da tua filha. Que eles possam sair daqui cheio de esperança, que eles possam sair daqui confiante, que eles possam sair daqui acreditando, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem prometido, tudo aquilo que o Senhor tem reservado, vai se concretizar no tempo determinado pelo Senhor. Ó Deus, há pessoas nesse lugar clamando pela tua casa, clamando pela tua família. Ó Deus, assim como eu clamei nessa tarde, Senhor, pela vida da minha esposa que está, ó Deus, em casa agora, ó Deus, com essa enxaqueca, Pai. Deus, muitas das vezes nós falamos por que pregar, muitas das vezes nós falamos por que, ó Deus, falar do seu amor, porque muitas das vezes falar que nós devemos nos alegrar se algo tem acontecido no nosso meio. Mas eu creio, Senhor, no nome de Jesus eu creio, que ao chegar na minha casa, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor que estava sobre a minha esposa, vai dar lugar à alegria e à esperança de servir um Deus que transforma todas as coisas. Assim, Senhor, eu também te peço por aquilo que chegou aqui, Senhor, clamando pela tua casa. Se há tristeza nesse lar, Senhor, se há dificuldade nesse lar, ó Pai, se há, ó Deus, preocupação, ó Deus, sobre esse lar, que ao seu filho chegar na sua casa, ele possa encontrar a felicidade, a alegria e a vontade de viver novamente. Abençoa a casa do teu filho, abençoa, Deus, os planos da tua filha, abençoa, Senhor, de uma maneira sobrenatural, e que eles possam, Deus, se alegrar em dizer: o Deus da minha salvação nos visitou nessa noite de uma maneira especial. Ah, Deus, assim como eu, chegou gente aqui nessa noite cansado, chegou gente aqui, Senhor, desanimado, chegou gente aqui, Senhor, ó Deus, sem forças. Pai, obrigado, porque nessa noite nós, ó Deus, nos fortalecemos na tua presença, nos enchemos da tua graça, e toda aquela canseira, toda aquela, ó Deus, tudo aquilo que vinha trazendo um peso sobre nós, ó Deus, deu lugar pela tua bendita presença sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. E nós te pedimos agora, Deus, no nome de Jesus, que essa palavra fique guardada no nosso coração. Ainda que nós não vejamos o fruto, ainda, Senhor, que demore, ainda, Senhor, que haja tristeza, ainda, Senhor, que não, ó Deus, que nós não venhamos a ver, nós possamos se alegrar e confiar no Deus que é a nossa fortaleza. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor agora nos conduza em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos leve, Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Que seja uma noite, Deus, de descanso. Que seja uma noite, Deus, a qual nós possamos, ó Pai, descansar na tua presença. E saber, Senhor, que o dia de amanhã é um dia novinho, um dia já preparado pelo Senhor. E um dia, ó Deus, que o Senhor tem guardado grandes coisas sobre as nossas vidas. Nos conduz em segurança, nos abençoa e nos livra de todo o mal. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.